Amém, amém. Obrigado, Luiz. Ô, irmão Luiz, você usa algum aplicativo aí para melhorar a sua voz ou essa voz é bonita assim mesmo? Ô, louco. Voz bonita, né, Edvaldo? Olha só. A minha voz é só. Ainda bem que É natural, a voz dele é assim mesmo. voz muito bonita. Eu não acho bonita, não. Acho que se a gente fosse votar aqui, você perderia. Então. Nós temos vozes importantes, né, no meio do povo do Senhor. Olha, os irmãos chegaram aí agora, né? Sejam todos bem-vindos. Se quiser dar boa noite aí para todos, essa é a hora. Irmão Severo, não sei se você está no trem ou se você já está em casa, irmão Severino. Boa noite. Trem mesmo. Boa noite. Eita, coisa boa. Estou no trem. Muito bem, irmão. Outro irmão com voz bonita e forte aí, irmão Severino. Esse horário é o horário do trem. Esse é o horário do trem. Seja bem-vindo. Amém. Vamos aí. Acho que o irmão Ivan está aí com a gente ou não? Positivo, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Boa noite, meu irmão. Boa noite. Paz. Eu acho que esse vai ser o... Se algum Oi, irmão Ivan. vai tocar trombeta, será o irmão Ivan na volta do Senhor Jesus. Viu? É outra voz bonita. É outra voz, forte e bonita. Isso aí, muito bem. Irmãos, sejam todos bem-vindos. Que o Senhor Jesus... Ele ainda não recebeu a ordem do Pai, por isso que nós estamos aqui hoje na internet falando sobre a vinda dele, né? A segunda vinda. A Chilene chegando aí, boa noite, Chilene. Um abraço no Brian, no Julian também, seja bem-vinda, viu, Chilene? Irmãos. Boa noite, meus irmãos, boa noite, meu cunhadinho. Boa noite, Chilene, seja bem-vinda. A Chile está aí com a gente também, né? Ela está aqui, bem-vinda, Chile. Ela quem grava as nossas reuniões para passar o link aí para vocês, viu? Oi, minha velha linda. Irmão, que encontro gostoso esse nosso, não é? Que encontro gostoso. É claro que ele não substitui os nossos encontros presenciais, né? E nem deve, nem deve. Mas aqui nós aquecemos, nós esquentamos os motores para quando chegarmos perto dos irmãos, a gente chegar pegando fogo, né, de amor, de vontade de estar perto dos irmãos. Há muitos anos, né, aliás, há alguns anos eu estava congregando e estava quase todos os fins de semana com os irmãos de fora, com o irmão Zé Carlos aí que está aí com a gente hoje, o irmão Avaí, né, irmãos lá. Né? Mas por conta de trabalho e outras necessidades, o Senhor nos permite estar aqui hoje. E faz falta, irmão, iniciar a congregação não é muito fácil. A gente sofre muitas dificuldades para isso. Né? Peço que os irmãos orem pela igreja em Sapucaia, né? Para que as pessoas que se aproximarem da gente, já tem muita gente já começando a conversar comigo sobre a Bíblia, já perguntando quando é que vamos começar. Eu peço que os irmãos estejam orando aí por essa nova congregação. E o Senhor Jesus não voltou, a irmã Hilde que chegou aqui para a gente. A irmã Hilde voltou hoje, está aqui com a gente. Seja bem-vinda, irmã. Mais um abraço. Boa noite, irmão. Paz e graça. Obrigada. Irmão, o Senhor Jesus não veio. Eu não posso usar a palavra ainda, né? Porque para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Mas ele não chegou e nós temos mais oportunidade de mantermos a nossa fé e levarmos o Evangelho até outras pessoas. Né? Até outras pessoas. Que o Senhor nos abençoe e que nos ajude. Né? Tem alguém com o microfone aberto aí, né? Se quem tiver isso, já fechou. Tá ótimo. Obrigado, minha irmã. E hoje, irmãos, vamos continuar falando, né? Esse é o 4º encontro, onde estaremos falando sobre o dia mais importante de nossas vidas. O dia mais importante de todo o planeta Terra. Esse dia ainda não aconteceu. O Senhor Jesus veio para os que eram seus, mas os seus, né, os judeus, não o receberam. Mas, por causa disso,
nós, aqueles que o receberam, ele nos deu o poder de sermos feitos seus filhos, filhos de Deus. Né? É tão importante isso, irmãos, tão importante isso. E qual é o pai que quer ficar longe dos filhos? Qual é o pai que não anseia a porta se abrindo e os filhos entrando? Se quando nossos filhos, que ainda moram debaixo do nosso teto, saem, né, pela tardezinha ou para a noite, nós só conseguimos pregar os olhos quando a gente escuta o tilitar das chaves da fechadura, o barulho da porta se abrindo e aquela vozinha ou aquele passo entrando por nossa casa. Que paz, que delícia é ver um filho chegando da rua, não é verdade? E quando um filho mora longe, que marca, que agenda para vir visitar os pais, que festa, né? Quanta coisa é preparada. O banquete é preparado. Eu imagino, né? A delícia que é você fechar as portas e saber que todos os seus filhos estão em casa. Se nós que somos homens sabemos desejar e dar boas coisas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celeste. Quanto maior será a festa que ele fará quando nós chegarmos lá. Que festa, irmão, que banquete. Mas não vamos nos esquecer, irmãos, que assim como na arca, Deus também fechará as portas do céu depois que nos receber. E não haverá espaço para mais ninguém entrar. E não haverá mais chance. Né? Portudo, né, levanta-te, ó tu que dormes, né? E Cristo te ressuscitará dos mortos. Não é verdade? E Jesus está à porta e ele bate. Aquele que ouvir a sua voz, né, deixa ele entrar e ele vai fazer grande morada. E é esse dia, irmãos, que nós precisamos ter. Mais uma vez, vou pedir que o nosso irmão agora, o irmão Edivaldo, né, que é um irmão concentrado, né, não que nós não sejamos, né, mas eu admiro a concentração e a seriedade como esse irmão tem, né, em tudo aquilo que ele anota, cada aula que ele participa. E por causa dessa concentração, eu tenho certeza que sairá uma oração especial para todos nós hoje, para que o Senhor hoje abra nossa mente e nosso coração, irmão Edivaldo, para o que temos para hoje. E hoje, o nosso tema muito especial, né, como os outros também sempre são, eu sei disso, é o grande dia. Quando será? Ore por nós, irmão, por favor. Bendito Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por esse momento que o Senhor concede uma vez mais, que possamos estar reunidos, cada um em um local diferente, porém unidos no mesmo Espírito, com a Tua presença diante de cada um, pois o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, não temos dúvida disso, e por isso, Pai Santo, queremos agora colocar diante de Ti as nossas dificuldades, em aprender da Tua palavra. Sabemos que é o Teu Santo Espírito que nos conduz, que é o Teu Santo Espírito que nos dá discernimento. Então, que o Senhor possa estar não somente com o Sérgio, que vai ser a pessoa a trazer essa mensagem, mas com cada um de nós, para que possamos entender, compreender e aguardar o dia da Tua volta, que se não for hoje, e que se a gente vá antes da Tua vinda, que possamos estar com confiança, com esperança de que em qualquer situação, ou o Senhor voltando agora, nós partimos antes da Tua volta, saberemos que iremos ao Teu encontro, Pai. Por isso, Pai, nos dê esse entendimento para que possamos levar também a outras pessoas que não levam a sério a Tua palavra, que não leva a sério o dia da volta de Jesus, que até zomba, como zombaram nos dias de Noé. E a gente sabe que o Senhor quer salvar a todos. Mas como o nosso irmão Sérgio falou, depois que o Senhor fechar as portas, é tarde. Então que possamos, Pai, ser sal da terra, luz do mundo, levando a Tua mensagem para essas pessoas, para que elas possam também estar firmes no dia da volta de Cristo. Em nome dele que nós oramos agradecido por tudo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Obrigado, irmão Edivaldo. Obrigado a todos, né, por sua presença. Irmãos, nós vamos nos ver no céu. Nós vamos subir juntos
e será um grande dia. Irmãos, nós tratamos de alguns assuntos. Um dos nossos primeiros assuntos foi o lugar de onde Jesus veio. Falamos também sobre nada mais aqui existirá. E hoje vamos estar falando sobre o grande dia. Quando será? E há tanta especulação com relação à volta de Jesus. E hoje eu encontrei, tudo bem que a internet ela termina pegando o seu interesse, sua busca, e começa a jogar na sua página, né, da rede social aquilo que está dentro do seu interesse. Mas há uma pesquisa aí que mostra que a cada dia vem aumentando quase 10% o interesse das pessoas em ouvir sobre a volta de Jesus. Quando será? Cada acontecimento deste nosso século desperta muitas pessoas no mundo e essas pessoas se perguntam: será que é a volta de Jesus ou será que é o fim do mundo? E nós, muitas vezes, com a Bíblia na mão, a gente não se pergunta muito isso. Já parou para pensar, irmãos, que os cristãos quase nunca perguntam quando será a volta de Jesus? Antes eu tinha essa pergunta com preocupação. Eu ficava me perguntando por que os irmãos não falam mais sobre a volta de Jesus? Por que os irmãos não estão se perguntando, né, sobre a volta de Jesus? Quando será? Eu acho que nós não perguntamos muito isso, né? Tudo bem que nessas últimas semanas, aqui às terças-feiras, essa pergunta veio à tona, né? A gente está pensando muito nisso. Muitos irmãos têm me procurado nessa semana para conversar sobre isso. Mas eu cheguei a uma conclusão perguntando para alguns irmãos. E eu gostei das respostas, tá? É porque os cristãos estão preocupados em ficar de pé, em ficar firme nas promessas. Então, isso é uma coisa tão interessante, porque, irmãos, porque o cristão ele está sempre em vigilância. O irmão Severo pode estar andando aí de trem, pode estar andando a pé, mas está ali vigilante. O irmão Luiz, né, provavelmente com a sua esposa, está na vigilância. A irmã Mari, né, a irmã Mary aí, junto com o irmão Joel. Eu tenho certeza que até mesmo a família do irmão Edivaldo fica de orelha em pé, porque sabe que o Edivaldo está tratando das coisas do reino. Eles podem até não falar, mas eles percebem a fidelidade. E é isso, irmãos. A gente tem ficado atento. E eu agradeço muito pelas respostas que eu tive dos irmãos. Boa noite, irmão Lúcio. Seja bem-vindo. Paz de Cristo para você. E é isso, irmãos. A igreja do Senhor, ela tem vigiado. Talvez para nós ainda não tanto quanto deveríamos, porque nós somos exigentes. A igreja do Senhor Jesus é muito exigente. Basta você ver os comentários após uns estudos, não é verdade, Joel? As irmãs comentando. A irmã Dani, irmã Cri-Cri. Se você falar alguma coisa errada, ela vai logo em cima. Olha que coisa maravilhosa nós temos. Olha a irmã Betânia. Está sempre antenada. Falou alguma besteira, pode ter certeza que ela vai ou no particular ou vai soltar uma. Irmãos e irmãs atentos. Porque a igreja do Senhor está sempre atenta. Eu tenho certeza disso. O irmão Avaí pode não estar conosco hoje, né? Trabalhando lá para uma grande empresa na parte elétrica, né? Um trabalho de alto risco, mas está sempre vigilante. E nós, irmãos, da igreja do Senhor Jesus, nós estamos, sim, muitas vezes desligados de qual será o dia da volta do Senhor, porque estamos muito preocupados em sermos fiéis à palavra hoje. Nós continuamos estudando a Bíblia. Nós continuamos pregando a verdade. Nós até brigamos com aqueles grupos ou instituições que não aceitam a verdade. Nós nos incomodamos quando um irmão ou uma congregação começa a usar aquilo que a Bíblia não diz que é para usar. Nós reclamamos, brigamos, estamos sempre atentos. Não é uma igreja que as pessoas estão preocupadas com shows. A igreja do Jesus não tem sido assim. Pelo menos Sérgio, fala, irmão.
Desculpa te interromper aí, mas eu estou vendo o Luiz aí, eu mandei o convite para ele. Luiz é de Cotia. Ele tá, conheci o Luiz lá em Cotia e ele está frequentando aí hoje pela primeira vez. Tá aí com o nome de Eliana, que é a esposa dele. Luiz, se apresente para nós aí, meu irmão, por favor. Oi, Eliane. Bom ver vocês. Edivaldo, você está precisando convidar casais mais feios. Abre o microfone para a gente ouvir vocês. Abre o microfone aí, Eliana, mais Luiz. Abre o microfone aí para falar da boa noite para gente. No celular embaixo tem um sinalzinho do microfone, clica nele para abrir, para você poder falar. No teu celular, Luiz. Tá fechado. Aê. Achei. Achou? Boa noite a todos. Obrigado pelo convite, poder participar com vocês. Eu sou o Luiz aqui de Cotia, como o Edivaldo falou. Essa aqui é minha esposa, Eliana. Boa noite a Eu todos. não queria atrapalhar, eu estava ouvindo aqui, depois eu percebi que eu estava com a câmera fechada, aí foi que eu abri. Mas continua, irmão, não quero atrapalhar, não. Continua o estudo. Nunca atrapalha, irmão. Aqui a gente está sempre falando e conversando. Fique à vontade, viu? Um grande abraço, Eliana. Deus abençoe a todos. Amém. Estamos abençoados com vocês aqui. Muito bem. Obrigado, Edivaldo, pelo convite. Parabéns, irmão. É isso que a igreja faz, irmão. Aí nós continuamos convidando, e a gente não convida as pessoas, irmãos, para nenhum show, nenhuma coreografia, nem para a apresentação de uma grande orquestra, né? Às vezes nós chamamos as pessoas para um cântico desentonado, sem instrumento, às vezes desritimado, mas com os corações fervorosos, né? Com desejo de servir ao Senhor, como a Bíblia ensina, em espírito e em verdade. Em espírito porque sou eu, dentro de mim adorando. E em verdade porque nós estamos apenas com a palavra. E só fica quem realmente tiver muita vontade de amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Porque se não for assim, não fica. Vai curtir a vida adoidado por aí, em algumas congregações, algumas igrejas, né, algumas religiões, mas a igreja do Senhor não tem falado tanto sobre a volta de Jesus, porque estamos tão preocupados em nos preparar. Estamos tão preocupados em andarmos certo. E os irmãos da igreja que nós pertencemos ou que nós servimos em Cristo como família, são irmãos que realmente levam a sério. Homens responsáveis para estar à frente dos trabalhos, para aprender na igreja como ser um bom líder, um bom cabeça da família. Mulheres que se submetem a esta missão que Deus deu aos seus maridos, aos homens da igreja. Que igreja abençoada é essa? Mas, irmãos, precisamos estar preparados para um mundo que se pergunta, quando Jesus virá? E hoje eu trouxe para os irmãos algumas ideias importantes para a gente refletir, tá certo? São 6 ideias. Um instante será a vinda de Jesus. É no instante. Todo olho verá. Não vai acontecer esse atraso que acontece na internet. Jesus não virá online. Ele virá de forma presencial. No mesmo instante que a irmã Hilde, lá no sul do Brasil, vai ouvir, vai ver Jesus, do que aquele irmão que está lá no Canadá, ou como a irmã chilena que está lá no Arizona, nos Estados Unidos. Segunda coisa importante. Um único dia. Jesus não virá e vai passar 1000 anos aqui. Não se passará nem meses, nem semanas, nem dias. Tudo vai acontecer em um só dia. Lembrando que tudo para o Senhor será instantaneamente. Num só dia, ele separará uns dos outros. Todos se apresentarão diante de Deus. No mesmo instante, num só dia. Terceiro ponto. Só Deus Pai é quem sabe o dia e a hora. Nem o Filho sabe, nem os anjos sabem. Nem o irmão Avaí que chegou agora, bem-vindo, irmão, você faz muita falta. Nem o irmão Avaí sabe. Muito menos a Denis. Muito menos a Sheila. Só Deus Pai é quem sabe.
Os anjos estão vivendo seus dias normalmente lá no céu, desfrutando da vida que eles ganharam do Senhor nosso Deus. E os irmãos aqui na terra estão trabalhando para a gente ter o nosso sustento, para não faltar o pão de cada dia, porque isso também é muito importante. Trabalharmos com honestidade, darmos muitas vezes o suor do nosso rosto para a gente granjear o pão de cada dia, e que às vezes vem com tanta dificuldade. Mas também estamos firmes nas lives e espero que principalmente na sua congregação, ao vivo, sentindo e abraçando o calor humano que nós temos no corpo de Cristo. Então, primeiro é um instante, segundo, um só dia, terceiro, só Deus sabe, Deus Pai, quem sabe. Nem os anjos e nem Jesus sabem o dia. Mas como assim, Sérgio? Jesus não sabe de todas as coisas? Ele não é onisciente? Sim, mas o Senhor nosso Deus o tem isso guardado em seu coração, não permitindo que ninguém mais saiba. Número 4, existem sinais para a volta de Jesus? E eu afirmo para vocês que tem sim. Nós é quem precisamos ficar atentos. Não sinais que as pessoas dizem, mas a Bíblia traz indícios muito interessantes para nós. Não numa data, mas num tempo específico, com acontecimentos específicos. Número 5. Quais são esses sinais? Não será essa lâmpada lá ali com o irmão Edivaldo que fica piscando assim, né? Ele deve estar tendo trabalho ali. Mas vamos lá. Quais os sinais? E número 6. Para quem são esses sinais? Quem são as pessoas que estão atentas a esses sinais da volta de Jesus? Então, nós vamos responder a estas perguntas hoje, irmãos. Então, vamos lá. Irmãos, é muito importante nós entendermos os dois primeiros pontos. Que a volta de Jesus, ela é certa. Parece loucura para muitas pessoas no mundo. Para muitas pessoas no mundo, isso é uma grande mentira, uma invenção cristã. Para muitas pessoas, isso é desprezível. E eu não quero, irmãos, misturar o nosso assunto de hoje com a morte. Essa morte que pode acontecer comigo, com você, por acidente, por doença. Todos nós estamos sujeitos a morrer daqui a pouco. Mas eu não quero comparar o dia da nossa morte com o dia da volta de Jesus. Porque eu quero focar no dia da volta de Jesus, o grande dia. Onde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Todo mundo que morreu confiante em Cristo e que está, entre aspas, porque há duas opiniões sobre isso na Igreja do Senhor, que estão aguardando a vinda de Jesus, esses ressuscitarão primeiro. E logo em seguida, não é? Logo em seguida, nós, os vivos, os que estivermos vivos, estaremos na presença do Senhor. É muito importante que a gente entenda que isso acontecerá num instante. É para que o mundo todo veja. Não vai precisar ninguém ir lá no quarto, chamar o filho e falar: eita, vamos, meu filho, acorda porque Jesus está chegando. Não vai precisar que alguém abra as portas das cadeias, das prisões, para liberar os presos, para eles olharem no céu e ver Jesus chegando. Não precisará levantar um doente do seu leito, da sua maca no hospital. Não precisará tirar os marinheiros do submarino para irem até a superfície e ver Jesus. Não será preciso acordar ninguém, nem tirar ninguém do trabalho. Porque a forma como Jesus virá será num instante, todo olho o verá. Por quê, irmãos? Porque nós vimos isso a semana passada. Porque os elementos dessa terra, concreto, vergalhões de aço, cimento, tijolo, terra, metal, submarino, avião, carro, pedra, rocha, tudo isso, madeira, floresta, tudo isso será desfeito. Tudo isso será desfeito.
Num instante, tudo se derreterá e nós olharemos para os céus que serão rasgados. Tudo instantaneamente, com todo o poder que o nosso Deus e Criador tem. O mesmo poder com que ele criou do nada, do átomo, ele constituiu os elementos. O Senhor Deus disfará tudo num piscar de olhos, instantaneamente. Abra comigo, irmãos, primeira carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 16. Claro que o texto fala muito mais disso do que eu estou dizendo, mas vamos ficar apenas nesse pequeno detalhe do versículo. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. 4:16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, isso lá nos céus, ouvida a voz do arcanjo, o Senhor parece que vai chamar o arcanjo e vai dizer assim, é agora. Está todo mundo pronto lá, irmãos? Há muitos e muitos, no céu não tem tempo, né? Então a gente pode dizer que os anjos estão prontos. Eles já são prontos. O Senhor Deus já é pronto. Não precisa se preparar. Eles não estão na academia, do exército do céu. Eles já estão prontos. E aqui diz que o Senhor vai dizer para o arcanjo e o arcanjo vai dizer para todos os anjos. Já. Agora. Ressoada a trombeta de Deus, porque trombeta era aquele instrumento que anunciava que o exército estava partindo para a guerra. Descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí ele vem dizendo outras coisas. Que coisa incrível, irmãos. No mesmo instante, instantaneamente. Não dará tempo de piscar, não dará tempo de fugir, nem de pensar nada. O céu, quando se rasgar, os elementos se desfizerem, todo ser humano, morto ou vivo, entenderá que é Deus. Olha que coisa, irmãos. Naquele instante, mortos e vivos saberão que é Deus. Deixe-me fazer uma má comparação. Já sofri um assalto na minha vida, em Recife. Estava com a minha mãe numa casa, dormindo tranquilamente. E acordei com um ferro na minha cabeça, um revólver. No mesmo instante que eu sentia aquilo, mesmo dormindo, no sono profundo, eu sabia instantaneamente que era um assalto. Não é o Senhor Jesus que virá como ladrão. A gente já falou sobre isso numa das nossas reflexões. É o dia dele que será assim. E num instante todo mundo saberá que é Deus voltando, que é Jesus voltando, que é Deus agindo. Aqueles que nunca acreditaram em Deus, seja muçulmano, budista, seja terrorista ou pacifista, seja machista ou feminista, que cuspam aqueles que cospem na Bíblia, como a gente vê na internet hoje, como outro dia que invadiram a nossa live, não é verdade? Olha, seja quem for, todo olho verá, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. E todo mundo vai dizer, a primeira palavra que provavelmente todos dirão é Senhor, meu Deus. Mas para alguns será tarde demais. Esse não será o assunto hoje, será na próxima semana ou nas próximas 2 semanas, que a gente vai falar sobre os que ressuscitarão primeiro e os cristãos, e depois vamos falar, provavelmente, ou antes disso, não sei a ordem ainda, vamos falar daqueles que serão condenados. Mas o fato é que todos entenderão instantaneamente que é Deus, que é o Senhor Jesus voltando. E triste para aqueles que duvidaram. Triste daqueles que criaram outros deuses, outros senhores para suas vidas. Ponto número 2. Um dia único. Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25.
Versículo 31. Depois de Jesus ter contado duas parábolas importantíssimas, que parecem muito com a igreja, né? A parábola das 10 virgens, que o irmão Avaí tem mencionado tanto para a gente, né? Que parábola maravilhosa. Por causa desse comentário e da força do que o irmão comentou, será um dos assuntos da última aula. Versículo 31 do capítulo 25 de Mateus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Jesus voltou para o céu e para muitos Jesus como desculpe a expressão, irmãos, desgraçado nesta vida. Porque quantos romanos, quantos judeus olharam para aquele homem aparentemente sem poder, insignificante, machucado, ferido, frágil, não tem ideia de quem esse homem se tornou. Ele se tornou o Senhor dos Senhores. Mas aqui diz o seguinte: na sua majestade e todos os anjos com ele. Então ele se assentará no trono da sua glória. Ou seja, este trono aqui, irmãos, é no trono quem vai dar as últimas ordens, é quem vai fazer as divisões. 32. E todas as nações serão reunidas na sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E ele colocará as suas ovelhas à direita, mas esse mais tem uma entonação de tristeza, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparada desde a fundação deste mundo. Não é o mundo dele, não, o nosso, tá? O nosso mundo foi fundado esperando este momento. Versículo 35. Depois a gente vai ler ele com mais calma, né? Vamos ler o versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Esse fogo eterno não é para o diabo tomar conta, não, irmãos, como muitos filmes mostram, né? O inferno é para destruir o diabo. Ele entrará nesse lugar para sofrer, para pagar, né? É isso, irmãos. Num só dia, Jesus separará uns dos outros. Num só dia. Num só instante. Num só dia. Terceiro ponto. Só o Pai sabe. Atos capítulo 1, versículo 7. Atos capítulo 1, versículo 7. O texto aqui, irmãos, ele coloca, não é propriamente a volta de Jesus, mas dentro do contexto os discípulos perguntaram para Jesus se seria esse o tempo que Deus restauraria ao reino a Israel. Mas Jesus aqui, ele mostra que alguns assuntos Deus tem para sua exclusiva autoridade. Aqui era quando começaria a igreja, como estaria aberto o reino dos céus na terra, que foi lá no ano 33, no dia de Pentecostes especialmente. 1 versículo 7. Respondeu então Jesus: não compete a vocês conhecerem tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Então existem assuntos, irmãos, que estão nas mãos de Deus. Porque Deus, acima de tudo, é tão amoroso. E Ele não quer que ninguém se arrependa, como aqui não queria que nenhum judeu se perdesse. Por isso que a mensagem foi dita num dia onde tinha judeus vindo do mundo todo para ouvir pela primeira vez a mensagem do reino dos céus. E aqui chegou o Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Esse que hoje nos consola, intercede por nós, né, de maneira muito especial. Mas o texto principal agora é Mateus capítulo 24, versículo 36. Mateus 24, versículo 36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho,
com F maiúsculo, se não o faz. Só o Pai sabe. Vida normal, irmãos. Vida normal, anjos. Sigam suas vidas. Preservem-se a cada dia. Vocês, anjos, que viram os seus irmãos que caíram daqui do céu, que se transformaram em demônios, e alguns estão em prisão eterna, já. Fiquem atentos. Vocês já tiveram muitos exemplos daqueles que estavam morando conosco no céu e saíram, assim diz o Senhor. Vocês, humanos, que ainda estão aí presos nesses corpos corruptíveis, sujeitos a tentações, privações, provações, doenças, tantas chateações, tantas perseguições, mas vocês conseguem ser fiel mesmo assim. Ah, vocês não sabem o que esperam vocês aqui no céu. Vocês que, diferente dos anjos, que por enquanto são um pouquinho menor do que os anjos, mas eu sei que aqueles que permanecerem fiéis certamente vão aproveitar muito o céu. Maravilhoso isso, irmãos. Mateus, capítulo 24, versículo 36, afirma que só o Pai sabe. Irmão, eu não quero me contradizer. Existem sinais da volta de Jesus? Sim. Mas não como o mundo diz. O mundo marca uma data para a volta de Jesus. O mundo marca uma era. Acharam que no século XX tudo aconteceria. Nós teríamos o bug do milênio. Outros marcam datas. Quantas religiões já tentaram colocar data? Por que desprezam tanto a palavra de Deus? Quem tem autoridade para aquele dia? Só o nosso Pai. E eu fico me perguntando, mas por que o Pai não disse nem para o Filho e nem para os anjos? Não porque eles têm problema com ansiedade, porque não tem não, e a ansiedade que eles devem ter é para nos abraçar logo. Mas porque Deus, como um Pai, está dando tanta chance. E talvez os anjos não entendam porque Deus dá tanta chance. Talvez os anjos, assim como alguns anjos não entenderam porque Deus é Deus, outros talvez não entenderiam. Por que Deus dá tanta chance para um estuprador de criança? Por que Deus dá tanto tempo e dá tanta chance para um terrorista que assa a criança tirada do ventre da mãe em um forno? Por que Deus ainda espera que tanta gente desgrace a vida de outras? Que Deus misericordioso é esse o nosso Deus. E nós precisamos considerar isso. Deus reservou isso para o coração dele. Essa dor de Deus ver tantas pessoas se perdendo é uma dor só dele. Nós sentimos um pouco quando alguém da nossa casa, da nossa família, não abriu os olhos ainda. Imagina nosso Deus que já viu tanta gente se perdendo. E tanto aviso. Milhares de pessoas morreram no dia do dilúvio. E Deus, tão entristecido, precisou fechar as portas da arca. Quarto assunto, que sinais? 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 3. A leitura basta, irmão. Saiba, porém, isto. Paulo escreveu essa carta lá no primeiro século. Saiba, porém, isto. Nos últimos dias, irmãos, da fé cristã. A fé cristã representa os últimos dias. Não haverá outra lei de Deus para os homens. Não haverá outra forma, outro meio dos homens serem salvos, a não ser Jesus. Assim como houveram os últimos dias da lei judaica para os judeus, assim também nós estamos vivendo os últimos dias, mas depois de nós não haverá mais. Saiba, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, só pensarão em dinheiro,
jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, ou seja, desumanos, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, quer dizer, cheio de loucura na cabeça, mas amigos dos prazeres que amigos de Deus. Vão se deleitar nos prazeres. Versículo 5. De forma, tendo forma de piedade, né, fingindo que é piedoso, que é religioso, negando-lhe, entretanto, o poder que vem do Espírito Santo. Não vamos nos esquecer. Olha o que Paulo diz aqui agora. Foge também destes. Ou seja, desde aquela época já estavam assim, irmãos. Paulo dizendo para Timóteo, foge de pessoas assim. Não é só para o nosso tempo, não, irmãos. Foge de pessoas assim. Já tinha gente assim naquela época. E isso está só se multiplicando, irmãos. Pois, aí ele diz mais, pois dentre esses ele ainda afirma, ainda mostra, aponta quem estava assim lá naquela época. Ó, pois dentre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas nossas casas, com as suas doutrinas, né? E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Isso aqui são sentidos pejorativos, as pessoas que ficam minimizando o próprio pecado, que não leva a sério as coisas que a gente faz e que são sujas e nojentas, mas que ele não leva só para si, mas ele tenta levar outras pessoas para isso também, irmão. Conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre, né? Estão com a Bíblia aprendendo, estudando, e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Que perigo isso, irmão. E de modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será de todos aqueles. Palavra do Senhor. Atos capítulo 2, versículo 20. Atos 2, 20. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Isso daqui era uma profecia para dizer que antes da vinda de Jesus aconteceria o dia de Pentecostes, o começo da igreja. O começo da igreja começou, foi uma das coisas que aconteceram antes de Jesus voltar. E a igreja começou no ano 33 da nossa era. Mateus capítulo 24. Muitas coisas aconteceram, irmãos. A igreja se fortaleceu, o livro de Apocalipse foi cumprido, os irmãos resistiram. Os irmãos da cidade de Esmina, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Sardes, ficaram firmes. Por isso que nós hoje estamos aqui, porque esses irmãos do primeiro século ficaram firmes. Mateus capítulo 24. No Monte das Oliveiras, versículo 3. Achava-se Jesus assentado, quando alguns dos seus discípulos se aproximaram dele em particular e lhe diziam: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da... Jesus tinha dito para eles que não ficaria pedra sobre pedra nas construções do templo. E no capítulo 24, Jesus fala de duas situações. A primeira situação é a destruição da cidade de Jerusalém, invadida pelos romanos, pelo Império Romano no ano 70. 40 anos depois que Jesus pregou isso aqui do templo, que os judeus chamam de Muro das Lamentações. O resto derrubou tudo. Por isso que ele disse que a cidade seria sitiada e aqueles que estiverem no campo não voltassem. Por quê? Daquelas que estivessem grávidas. Por quê?
porque eu ia morrer lá. Ele disse que uns se ali no campo, outro pela cidade, porque aqueles que estivessem na cidade morreriam. E ele disse que isso, tomasse cuidado para que isso não acontecesse no dia de sábado, porque o judeu estava em casa, totalmente desprotegido e tranquilo. Porque se os romanos invadissem a cidade de sábado, ia pegar todo judeu de calça curta. Isso já aconteceu. Mas aqui ele também fala da consumação do século. E é isso que nos interessa para hoje. Versículo 29. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o céu escurecerá e a lua não dará sua claridade. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e grande glória. Mas o destaque aqui é para isso. E ele enviará os seus anjos com grande clangor, barulho de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma outra extremidade do céu. Eu tenho que ler isso de novo para finalizar, irmãos. Os quais reunirão vocês, irmãos, vocês que estão espalhados nos 4 cantos da terra, para nos levar de volta ao lar, porque nós somos meros andarilhos nesse mundo. Que o Senhor nos guarde o nosso coração com essas palavras. Eu vou permitir hoje, né? Não sei, o irmão Avaí não está aí, o irmão Edivaldo está sempre preparado, eu vou pedir, irmão, que você conduza o restante do nosso encontro hoje. Obrigado pela oportunidade, que o Senhor nos abençoe. E obrigado pela presença de todos. Amém. Amém, glória a Deus.